Pessoal, bom dia. Vamos esperar só um tempo para os demais alunos entrando na sala aí, tá? Na última aula nós corrigimos o habeas corpus anterior, não é isso? Bom dia, Laura. Sua cidade ontem recebeu o presidente? Você é de Arinos, né? O Bolsonaro teve aí? Causou aglomeração aí? Foi muita gente ver ele? É verdade. E foi muita gente lá ver ele? O Zema teve aqui também, teve um naí. Mas não ficou lotado lá no Zema não, mas ficou cheio, né? Esse que é o problema, né? Cidade pequena, às vezes vai gente de fora e tal, acaba transmitindo o vírus. Ô, gente, ó, vamos lá. Na última aula, salvo engano, nós fizemos a correção do outro habeas corpus, do habeas corpus por excesso de prazo, que é... não, mentira. É o habeas corpus que foi combatendo, né, o pedido de revogação de prisão preventiva que foi indeferido, né? Que é um habeas corpus muito comum no meio forense. É o mais comum, eu diria, é esse, né? Como foi explicado, em regra, né, esse habeas corpus ele é interposto imediatamente, né, após a prisão lá da pessoa, assim que o advogado toma ciência lá da conversão do flagrante em preventiva, ele já
interpõe esse habeas corpus, né? Tão logo ele tem conhecimento lá que foi convertido flagrante em preventiva, ele interpõe o habeas corpus. Aí eu expliquei, né, nesse caso, no nosso caso aqui, que o paciente foi preso em outra cidade, né, foi preso em Unai, mas o seu flagrante foi analisado por um juiz plantonista de outra cidade, por isso foi feito o pedido de revogação da preventiva para o juiz, né, da cidade de Unai. Ela indeferiu, manteve a prisão, aí foi interposto habeas corpus. Beleza. Agora, a gente vai ver um outro tipo de habeas corpus que não é muito comum, não. Sobretudo, né, em comarcas que têm juízes titulares. Esse habeas corpus que a gente vai ver hoje é um habeas corpus assim, com uma fundamentação jurídica extremamente interessante, né? Por que eu falo que é extremamente interessante? O que acontece? O STJ ele tinha um entendimento que era o seguinte: se a pessoa foi presa por tráfico de drogas, tá? Ele tinha que ir na audiência de instrução e julgamento, né, no prazo máximo de 180 dias. Esse entendimento é ainda mantido. Então, se a pessoa é presa lá em janeiro, né, ela tem que necessariamente, por tráfico de drogas, tá, gente? Ela tem que necessariamente, em 6 meses, já estar na frente ou do juiz, né? Ter tido a audiência de instrução e julgamento dela. Esse é o entendimento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Beleza. Aí o que acontecia? Feito a audiência, realizada a audiência de instrução e julgamento, o juiz, teoricamente, né? Por que eu falo teoricamente? Que é o que o Código de Processo Penal fala. O Código de Processo Penal fala que, encerrada a instrução, o juiz tem 10 dias para dar a sentença, tá? Só que esse prazo, na prática, ele nunca é respeitado, né? Nunca ele é respeitado. Aí, tipo assim, criou aí um entendimento, digamos assim, no meio forense, né, que réu preso até 30, 40 dias, né, no máximo aí 60 dias, a depender da comarca, estaria bom para essa sentença sair, entenderam? Então, só que é importante ressaltar aqui o seguinte, gente, vamos colocar, ó, nós estamos lá na audiência de instrução e julgamento do José das Couves, foi realizado com prazo de 180 dias, né, da sua prisão, né, aí chegou lá na audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público eventualmente fala assim, olha, eu quero que faça uma diligência aqui, né, eu quero que, por exemplo, né, eu quero que faça uma inspeção para ver se o carro dele está com resquícios de droga. Vou dar um exemplo, né? O carro dele está apreendido e eu quero que faça. Eu estou vendo que isso não foi feito no processo, a droga foi apreendida no porta-mala, ele fala que não carregava drogas, eu quero que faça uma inspeção lá para ver. Aí a instrução não vai se encerrar ali, não, né? Por quê? Vai ter uma diligência para fazer. Agora, 80%, 90% dos casos, a instrução do processo, né, essa parte probatória do processo, ela se encerra na audiência de instrução e julgamento. Aí, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça, ele tinha um entendimento que, encerrada a instrução de julgamento, feita ali essa audiência de instrução e julgamento, encerrada a instrução do processo, não há que se falar em excesso de prazo mais, né? Então, de modo que, no tráfico de drogas, se o cara fosse ali
para audiência de instrução e julgamento no prazo de 6 meses, chegasse lá na audiência de instrução e julgamento, encerrasse ali a instrução, aí o juiz podia demorar, às vezes, até 2 anos para dar a sentença. Aí, é óbvio, né, que os advogados criminalistas não concordavam com isso, né, e começaram a criar aí, a aviar aí, né, a bater aí nesse entendimento. O STJ, ele, inclusive, ele até, de tanto que o pessoal estava questionando isso, né? O que o STJ fez? O STJ sumulou a questão, né? Para, tipo assim, vamos pacificar esse negócio aqui, né? Ó, deixa eu só ver aqui a súmula aqui, que era do STJ que falava isso, tá? Espera aí. É porque eu tava no habeas corpus errado aqui. Espera aí. Ó, era a súmula 52. Aqui que essa súmula falava, ó, encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Só que o STJ, ele superou esse entendimento por quê? Teve um rapaz que foi preso por furto, né? E ele ficou, após a audiência de instrução e julgamento, ele estava preso durante 2 anos, né? Sem ter a sentença dele. Aí eles fizeram habeas corpus e falaram assim, ó, isso é contra a dignidade humana, devem, né, os advogados, eu acredito que devem ter feito representação, inclusive, em cortes aí de direitos humanos, né, em associações de direitos humanos, devem ter feito maior escarcéu com isso. Aí o STJ superou esse entendimento. E é recente, né? Isso é muito recente. E assim, são poucos advogados que têm conhecimento dessa questão. Lógico, né? Os que militam no tráfico, militam na seara criminal, a maioria tem, né? Então, olha só, o artigo 403 do Código de Processo Penal, aqui que ele fala, olha, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, como que funciona na prática, gente? Vamos para o mundo prático, né? O Código de Processo Penal, ele fala que, encerrada ali a instrução, na própria audiência de instrução e julgamento, tanto o Ministério Público quanto a defesa precisam apresentar as alegações finais, né, orais. Só que na prática, quem milita no fórum aí, quem advoga e tal, sabe que nunca funciona isso. Muito difícil mesmo, né? Um dia eu estava em Belo Horizonte e aí eu não sabia, um processo super complexo lá, o juiz foi e falou assim, ó, vão apresentar alegações finais orais aqui agora. Aí era um promotor novo, né? Você via que era um cara novo que estava lá. Parece que ele estava até, tipo assim, pegando experiência. Eu sei que ele não ia ficar ali, porque ele era recém-aprovado no concurso. O promotor arregalou um olho, né? Tipo assim, excelência, deixa eu... Ele falou, não, eu faço questão que seja aqui agora.
Aí eu quase chorei também, né? Que eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que... Aí eu comecei a ler e tal, porque, tipo assim, você tem que apresentar um trem super complexo. Aí o promotor, falou, passou a palavra para mim, eu, falei também, né? Tive que falar. Mas, assim, você leva até um susto, porque realmente, na hora ali, no momento, você tem que levantar várias teses e tal. Então, assim, você tem que estar muito afiado, né? É por isso que até os juízes entendem que talvez, tem juiz que até fala, olha, para garantir a melhor ampla defesa, o melhor contraditório, eu prefiro que seja escrito. E eu também acho nesse sentido, porque às vezes você escrevendo ali, aí você revê e tal, aí depois você fala, faltou colocar isso aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, né? É assim que funciona na prática. Na prática, eles mandam fazer escrito. Aí, o promotor fez, o advogado fez, o juiz tem 10 dias. Igual eu falei, esses 5 dias para o promotor, 5 dias para o advogado e 10 dias para o juiz, na prática, são 60, 70 dias. Né? Então, teve uma oportunidade que um cliente meu estava preso. Ele foi preso com muita droga, né? Ele nunca ele nunca sentencia na audiência. Não, isso aí eu vou te falar que eu tenho assim muita experiência. Dificilmente você vê um juiz sentenciar em audiência. O juiz que costuma sentenciar em audiência é juiz do GESP, tá? E mesmo assim é aquelas sentenças dano moral, né? Que são aquelas sentenças bem basiconas ali, que é só praticamente mudar o nome e os nomes das partes mesmo, né? Porque é muito difícil o juiz sentenciar em audiência. E às vezes igual uma vez eu fiz um júri, o juiz sentenciou em audiência, aí ele deu a sentença lá e deu publicidade, que ele leu a sentença. Na hora que ele acabou de ler, eu levantei a mão e falei, tem uma questão aí, tem uns embargos de declaração que eu queria apresentar agora. Aí ele ficou pé da vida, né? Tipo assim, cara chato, esse advogado e tal. E eram uns embargos de declaração que era fundamental, né? Mas ele ficou sem graça porque o plenário estava cheio, aí tipo assim, na hora ali eu tive que falar e mostrar um erro dele, né? Uma questão lá. E nem foi eu que percebi, foi uma advogada, colega minha que estava no plenário, que me chamou e falou comigo, falou, só o cara era menor de 21 anos e ele não deu a atenuante. Isso aí vai tirar uns 2 anos da pena do cara. Aí eu fui e falei. E tinha razão, né? No calor do júri lá e tal, eu não percebi. Aí a menina, uma amiga minha que estava no plenário, me chamou e falou, Alisson, tal. Aí eu fui e dei o grito na hora. Por quê? Para adiantar, para ele já decidir na hora. Aí ele foi e falou, não, ele ficou com a cara fechada e tudo, mas ele falou, não, tem razão, né? Tipo assim, realmente tem esse negócio. E diminuiu a pena do cara lá na hora, né? Então, assim, são questões muito importantes. Mas, gente, neste caso aqui, nesse novo habeas corpus, eu vou passar o enunciado, tá? Hoje eu vou disponibilizar ele no AVA, eu vou ler ele aqui agora, tá? O que acontece, né? Em apertada síntese, né? O cara estava preso, esse caso é um caso real, tá? Esse habeas corpus que eu vou passar aqui, esse enunciado, eu só mudei nomes aqui e tal, que aconteceu comigo na cidade de Três Marias, quando eu trabalhava lá. O cara, ele foi preso, esse cara tinha uma comunidade no Facebook, né? Era um cara, assim, extremamente inteligente, né? Era um rapaz de 24, 25 anos, né? Sem passagens pela polícia. Ele morava lá em Três Marias, num lugar que era tipo um sítio, né? Ele tinha uma namorada, ele não saía, não bebia, ele só fumava um baseado lá no sítiozinho dele, mas não envolvia com ninguém. Não tinha amizade, não tinha nada, era só ele e a namorada dele. E o que ele fez? Ele criou uma comunidade no Facebook, né? Que ele vendia droga para o país inteiro. Ele vendia LSD para o Brasil inteiro. Ele comprava em São Paulo,
né, a droga lá por, tipo assim, comprava grande quantidade, né, aí saía para ele cada selo, tipo por, me parece que era R$ 5, e ele revendia por 15, ó, por 15 não, por 20. Quer dizer, ele ganhava 4 vezes, né? E ele criou uma comunidade no Facebook e vendia essa droga. Aí a Polícia Federal estava investigando um rapaz lá em Anápolis, em Goiás, que não tinha nada a ver. O cara era acusado de outro crime. E um dia a Polícia Federal foi dar um pulão nesse cara, chegou na casa desse cara, a irmã do cara falou assim, olha, ele saiu aqui agora, ele falou que foi no correio, né? E o correio era perto da casa dele, a Polícia Federal foi lá e pegou o rapaz com um envelope que ele tinha comprado droga na mão desse cara lá de Três Marias. Aí a Polícia Federal, que estava investigando esse rapaz de Anápolis por outra questão, começou a investigar essa questão do LSD, que pegou com ele, né? Falou com ele, na mão de quem que você comprou? Aí ele falou assim, ó, comprei no Facebook, né, e tal, o cara entregou tudo. É para não ser condenado no tráfico também, né? O cara falou, eu sou usuário, eu comprei porque eu vou numa festa e ia levar e tal. Aí, beleza. A polícia começou a investigar ele, aí a polícia fez um trabalho, assim, redondo. Por quê? Eles fizeram campanha na casa dele lá, né? Puseram carro na porta da casa dele, fizeram filmagem, foram no correio, fizeram exame grafotécnico nos envelopes e fizeram uma investigação de 1 ano. 1 ano investigando o cara. E foi assim... A gente critica muito a polícia, né? Mas esse serviço dele foi perfeito. Aí, na época, eu trabalhava em Três Marias como assessor, extinguiram o cargo de assessor lá, eu tinha acabado de acabar o mestrado, tinha distribuído alguns currículos de professores, né? Aí, extinguiu o cargo de professor lá, de assessor lá, no início de janeiro. Quando extinguiu, em fevereiro, quer dizer, de 2019, quando extinguiu o cargo, eu comentei com o juiz, que era amigo meu, ele falou comigo, não, eu já tenho uma outra assessoria para você em tal lugar e tal, vou te indicar, que tem um amigo meu precisando. Aí esse juiz chamava o doutor Rodrigo, falei, doutor Rodrigo, eu não quero mais trabalhar com assessoria, eu quero advogar e tal, vou voltar para Belo Horizonte, vou ficar com meus pais lá, né, que eu tinha separado, tinha pouco tempo, enfim. Aí, uma advogada de Três Marias, que era muito, né, assim, chegada minha e tal, na época eu trabalhei lá, ela falou comigo, Alisson, fica aqui comigo, eu tô precisando de mais de uma pessoa e tal, trabalha comigo no meu escritório, vamos ver se dá certo e tal, fica aqui pelo menos uns 3 meses. Se você não gostar, você vai embora. Nesses primeiros 3 meses, tudo aqui vai ser por minha conta, você não vai... Eu vou bancar tudo. Aí, se você gostar, a partir do 3º mês, a gente começa a dividir as despesas do escritório. Aí eu falei, não, tá ótimo, né? Uma proposta dessa e tal. E eu falei, beleza. E ela tinha 15 anos de mercado lá. O marido tem farmácia, o pai do marido tem depósito, então é família conhecida. Eu falei, não, vai dar certo. Aí eu peguei o caso desse cara. Eu fui no presídio conversar com ele. Chegou lá, o cara, ele era tão inteligente que ele já tinha, antes de eu chegar lá, ele já tinha conversado com 2 advogados. Ele foi e falou comigo assim, olha, você conhece o meu caso? E eu conheci o caso dele quando eu era assessor, né? Porque eu já tinha analisado, eu falei, conheço, tal, já li seu processo e tal. Ele falou assim, qual que é a minha chance de sair? Aí eu falei assim, nenhuma. Falei, agora você não sai, cara. Falei, você vai ser condenado, entendeu? O que a gente pode tentar fazer é amenizar a sua condenação, né? Tirar aqui, porque ele estava sendo acusado de tráfico interestadual, formação de quadrilha, algumas agravantes lá. Eu falei, a gente vai tentar atenuar. Ele virou e falou assim comigo, olha, você pode trazer a procuração, porque eu penso a mesma coisa. Porque teve 2 advogados aqui e eles me cobraram um valor e falaram comigo que eu vou sair. E eu sei que eu não vou sair por causa disso que você está me falando. Porque eu falei com ele, olha, tem perícia grafotécnica, tem filmagem de você entregando envelope lá pro motoboy. Tem filmagem do motoboy lá no correio.
né? Esse cara, ele tinha comprado lá em Três Marias. Três Marias abriu um loteamento lá, que era o melhor loteamento da cidade, num ponto nobre lá, né? Só tinha, tipo assim, quem que tava comprando o lote lá era os médicos da cidade, os advogados mais antigos, né? Os empresários. Tipo assim, um loteamento massa lá. Ele tinha 12 lotes lá, o cara, com 25 anos de idade. Aí, tipo assim, né? O delegado. Tanto que no dia da audiência de instrução e julgamento, o delegado, eu lembro direitinho, o delegado, um cara novo, o cara era lá de Patos de Minas, o cara nem parecia delegado, assim, todo descolado e tal. O delegado chegou lá e falou com o juiz e falou assim: ó, excelência, eu tenho, acho que 6, 7 anos que eu sou delegado, eu nunca vi um cara tão inteligente igual esse. Se ele usasse a inteligência dele para o bem, ele seria, sabe, porque ele é muito inteligente. Falou, ó, ele não envolvia com... O delegado falou tudo isso que eu falei aqui. Falou, ele não envolvia com nada, nunca a gente suspeitou dele, ele nunca teve confusão aqui na cidade e tal, nunca viram. Os policiais falaram que nunca viram ele na rua, aqui em boteco. Ele andava assim, bem vestido, não chamava atenção, nada. O cara não chamava atenção em nada, né? E era um excelente investidor. Encontraram a planilha na casa dele, que ele tinha lá, os planos dele era aposentar com 30 anos de idade, né? Ele queria comprar lote, isso, aquilo e tal, e com 30 anos ele nunca mais trabalhar, inclusive nem mexer com droga mais. E ele ia conseguir, né? Só que, igual todo mundo fala, nenhum crime é perfeito, né? E o cara acabou preso e tal, perdeu tudo, né? Tipo assim, ficou só com 2 lotes que estavam em nome da irmã. Foi assim, né? Muito doloroso. Mas enfim, aí a gente pegou o caso dele. Aí no dia que eu peguei o caso dele, eu ainda falei com ele, eu lembro direitinho. Eu falei, olha, fulano, vai ter que amenizar, tentar amenizar e tal. E outra coisa, a gente vai... O que pode acontecer, porque Três Marias fica muito sem juiz. Eu falei assim, pode acontecer de dar um excesso de prazo. Aí, com 5 meses, teve audiência de instrução e julgamento dele. Foi uma audiência super pesada, ouviu um monte de gente. O juiz mandou prender uma testemunha na hora lá, né? Uma testemunha minha. Eu dei o grito lá, foi a maior confusão, né? O juiz era um cara muito ignorante, um cara recém-aprovado também. Era paulista, parece que ele era até lutador de jiu-jitsu, 2 metros de altura por 2 de largura. E o cara, assim, punha medo mesmo e tal, e aquela discussão, que trem. Fizemos a audiência. Aí o que aconteceu? Fez a audiência dele, passou 2 semanas, né? O juiz foi e conseguiu uma transferência para uma cidade que era... como é que fala? Limite com São Paulo. São Paulo e Mato Grosso. Aí o cara foi, né? Porque ele era de São Paulo. Aí Três Marias ficou sem advogado, sem juiz. Aí eu fui. Aí o que acontece? Na hora que esse juiz foi embora, eu fui lá no presídio e falei, fulano, vão esperar aí 90 dias, né, que aconteceu a audiência de instrução de julgamento, eu vou entrar com habeas corpus para você de excesso de prazo. Aí ele falou assim, não precisa esperar 60 dias, que ele lia muito, né? Ele era difícil conversar com ele. Ele falou, não. Eu falei, não, vão esperar 90 dias, porque 90 dias o tribunal vai achar um absurdo e tal, e não sei o quê, e não vai vir juiz para cá. Por quê? Como eu era assessor lá, eu tinha um acesso muito bom com o escrivão, né? E a audiência desse cara foi em julho, quase perto de agosto. E o escrivão me garantiu. Falou assim, ó, só vai vir juiz para cá em janeiro do ano que vem. E o juiz que está respondendo é de Curvelo, era uma juíza de Curvelo, ela é atarefada demais. Ela está fazendo aqui, só a análise de prisão em flagrante mesmo, mais nada. Ela não está assinando mais nada e tal. Então tá tudo parado, né? Ele falou desse jeito comigo. Então, aí eu falei, ótimo, né? Pensei. Deu os 90 dias, eu entrei com esse habeas corpus, que é o mesmo caso que eu tô passando para vocês aqui hoje, gente.
foi batata, né? Caiu no tribunal, mandou soltar o cara, tá? Então, assim, são questões. E como que eu descobri esse novo entendimento do STJ? Livro, né? Eu tinha comprado, como eu ia advogar lá, eu comprei um código de processo penal do Renato Saraiva, né? E nele já havia trazido esse entendimento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A importância do advogado se manter atualizado, gente. Tem que manter atualizado demais, porque às vezes, tipo assim, surge uma tese ali que igual, é essa mesmo que eu apliquei lá em Três Marias. Três Marias é uma cidade pequena e tal, era um entendimento muito recente. Quando eu soltei esse cara lá, tipo assim, com 2 meses apareceu mais ou menos uns 10 clientes criminais lá para mim. Por quê? Criou fama, né? Todo mundo falou, pô, o cara soltou eu já ia falar o nome dele aqui, soltou o fulano, né? Fulano, todo mundo tava assim, né? Falando que ele ia ficar preso um tempão, porque o caso dele era muito grave e tal, e o cara ficou preso 9 meses, né? Que foi muito pouco, né? Aí depois chegou o juiz lá, o juiz condenou ele, aí mandou ele voltar para a cadeia, eu consegui outro habeas corpus para ele responder em liberdade, que já tinha um tempo que ele estava em liberdade, está livre até hoje. Aí eu falei com ele, monta um trabalho fichado e tal. Aí ele montou lá ele é muito inteligente, né? Ele montou um salão lá, ele não sabe cortar cabelo. Mas aí ele investiu, montou um salão lá, colocou as cadeiras e tudo, colocou num ponto massa, arrumou 3 rapazes que sabem cortar cabelo novinho, paga os rapazes e tá super bem, né? Então, assim, é muito importante para o advogado, sobretudo advogado criminalista, né? Não é só criminalista, não, né, gente? É de todos os níveis aí, manter atualizado, porque às vezes sai um entendimento, né, super recente e tal. Quando a gente vai fazer uma peça processual, a gente tem que pesquisar ali, né? Há pouco tempo agora eu fui fazer também uma peça processual de saúde, né, que era contra plano de saúde, aí estava pesquisando e tal, encontrei um entendimento lá que era tipo assim, tinha 2 dias que tinha sido publicado o STJ, que eu julguei lá e que o juiz, né, foi até o Dr. Rafael aqui, ele embasou a decisão toda nesse julgado, que ele falou, não, o julgado aqui realmente é o que tá sendo o entendimento do momento, que tá super quente, né? Ele praticamente disse isso lá. E foi assim, meio por acaso, que eu tava pesquisando e tal, aí fui julgar, saiu o entendimento. Então, assim, a gente tem que, eu sempre falo, igual o Thiago tá trabalhando comigo aqui, que é o aluno do 10º período, né? Thiago e a Kelly. Eu falo com eles, falo, gente, quando for fazer qualquer peça processual e tal, pesquisa sobre o tema, né? Joga no Google, né? Aí acha alguma coisa, dessa coisa você vai em outro, porque é um trabalho de pesquisa mesmo que a gente tem que fazer para a peça aí o mais rica possível, né? Então vamos lá. Esse segundo habeas corpus, o enunciado dele é o seguinte, olha só. Você esteve no presídio da cidade de Unai para atender um cliente seu envolvido no roubo de carga de animais, sendo que, durante o atendimento, o referido cliente lhe disse que um companheiro de cela dele, envolvido no tráfico de drogas, cujo nome era Bruno Rainha, também conhecido como Moreno do Pó, gostaria de contratar seus serviços. Nesse sentido, após atender o seu cliente, o senhor solicitou ao diretor do presídio que retirasse o Moreno do Pó da cela, a fim de que eu pudesse conversar com ele. Pois bem, o diretor do presídio prontamente o atendeu e determinou que tal Moreno do Pó fosse encaminhado até o parlatório. Iniciada a conversa, o senhor Bruno Rainha lhe relatou os seguintes fatos: que foi preso em flagrante por ter supostamente praticado os delitos previstos no artigo 33, na forma do artigo 71 do Código Penal, combinado com o artigo 40, inciso 5 e artigo 35, ambos da Lei 11.343, na forma do artigo 69 do Código Penal.
na data de 5 de dezembro de 2018, quando, em cumprimento ao mandato judicial de busca e apreensão, foram apreendidos na residência de sua genitora drogas e materiais diversos, tais como computador, cadernos de anotações, escrituras de imóveis e telefones celulares, conforme consta no auto de apreensão em anexo aos autos de número tal, processo de tráfico de drogas. Que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 16 de maio de 2019. Que, encerrada a instrução, o MP ficou com o processo durante 16 dias para apresentação de alegações finais. Que no dia 7 de agosto o processo finalmente foi concluído para julgamento, ou seja, quase 3 meses após a realização da audiência. Que neste intervalo de tempo, face à ausência de magistrado, o gabinete expediu um ofício DEPOL para apuração do suposto crime de falso testemunho e retornou para conclusão para julgamento. Asseverou que, de toda forma, apresentadas as alegações finais pelas respectivas defesas técnicas, o feito até a presente data não foi sentenciado, embora 2 réus se encontrem presos preventivamente desde 5 de dezembro do ano de 2018, que seu advogado notificou que deixou o processo e ele pretende contratá-lo, né? Então, diante dessa situação, eu li muito rápido aqui, né, gente? Mas assim, foi como eu expliquei anteriormente. Eu vou passar o enunciado, vou disponibilizar hoje, tá? Aí vocês vão ler lá o enunciado e vão criar um outro habeas corpus, né? Cujo fundamento vai ser esse. Vocês vão, anotem isso aí, tá? Combater o entendimento da súmula 52 do STJ, né? Que era o entendimento antigo. Vocês vão combater como? Vocês vão falar que, encerrada a instrução, o processo não foi julgado no tempo razoável, né? Então, vocês vão, olha só, utilizar, discorrer a peça, né? Fundamentando-a, né? Com essa questão dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade. Qual outro princípio aí que é aplicável a esse caso? Que é um princípio da moda agora, né? Que está sendo ferido aí. Alguém sabe? Princípio da dignidade humana, gente, né? O cara ficar preso preventivamente mais de 9 meses fere de morte o princípio da dignidade humana, tá? Então, vocês vão construir o entendimento nesse sentido aí, combater nesse sentido. Leiam a peça, né? Com muita atenção. Anotem lá os pontos principais, pensem assim, o que eu vou utilizar aqui para combater, né? Quais que são os pontos principais aqui que serão utilizados para eu utilizar os argumentos aqui que vai melhor para o meu cliente, né? Tá bom? É nesse sentido aí. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma consideração, quer falar alguma coisa? Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia, Núbia, tudo bem. Eu queria saber do padrão de resposta do habeas corpus, você vai colocar lá na aba? Do primeiro eu vou colocar, pode deixar. Eu vou ver se eu coloco hoje. A súmula é a 52, Jéssica, do STJ, tá? Aí vocês vão combater, vocês vão falar que o entendimento dessa súmula está superado, tá? Aí, o que vocês vão falar? Ó, encerrou a audiência, né? Encerrou a instrução, o processo não foi julgado, tá? Tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá bom, gente. Então beleza, bom final de semana para todos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí no grupo do WhatsApp. Aí eu vou colocar lá a data de entrega, tá, Jéssica? Eu vou pensar aqui se eu mando para semana que vem ou para outra, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, Bom tchau. sábado.
Obrigado, tchau.